Olá! Há uma sensação de que a pandemia está perdendo força, mas o Brasil continua registrando mais de 1.000 mortes diárias pelo coronavírus. Em meio à crise sanitária, o planejamento orçamentário de Bolsonaro aponta para retirar dezenas de bilhões de reais da saúde e da educação. Na entrevista central, a médica sanitarista Lúcia Couto fala sobre como uma fila única de UTIs poderia reduzir o número de óbitos. E nossa reportagem mostra qual é a realidade de quem precisa estar nas ruas trabalhando, apesar de estar sob risco de morte pela Covid-19. Tudo isso a partir de agora. Central do Brasil. Bolsonaro tem até o final de agosto para enviar o orçamento de 2021 para o Congresso Nacional. A proposta que está sendo elaborada pela equipe de Bolsonaro prevê mais dinheiro para o Ministério da Defesa e corte de cerca de 4 bilhões de reais na educação. As escolhas orçamentárias reforçam que, mesmo com a pandemia, saúde e educação não são prioridades desse governo. Camila Piacese traz mais informações. Ano que vem, o orçamento está mais apertado do que dos anos anteriores, porque houve um crescimento das despesas obrigatórias que ocupam quase 95%. Dos 5% que sobraram, o governo optou por blindar do chamado contingenciamento as despesas militares. Serão 5,8 bilhões de reais a mais, um acréscimo de quase 50%, enquanto a educação deve ter um corte de 18,2%, deixando de destinar 4,2 bilhões para a educação pública. A verba para a saúde também deve diminuir. Para a economista e moradora de Campinas, Graziele Davi, a pandemia não vai terminar no dia 31 de dezembro e os efeitos na saúde das pessoas podem ser de longo prazo. Por isso, tendem a usar mais os serviços públicos. Então, o governo, ao declarar redução de orçamento e não ampliação, ele ignora que a gente vive um cenário de pandemia. Além disso, isso promove um retrocesso na garantia de um direito, o que vai contra tratados internacionais de direitos humanos. Não é a primeira vez que o governo Bolsonaro opta por dar preferência para os investimentos na área militar. Em uma análise dos 2 primeiros anos do governo, é possível perceber mais dinheiro para a defesa do que para a saúde e educação juntas. A situação é ainda mais preocupante por causa da manutenção da Emenda Constitucional 95, que já retirou 22 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, o SUS. O economista e deputado federal do PT do Paraná, Enio Verri, acredita que haverá uma mobilização popular muito grande. A população ela pode até não ter muita clareza sobre o quanto de negativo representa este governo. Mas, sem dúvida nenhuma, ela sabe que educação e saúde é muito mais importante do que investir em submarino, em aviões e armas. Felizmente, as saídas para a crise brasileira vão além das medidas neoliberais que consistem em privatizações e cortes orçamentários em pastas essenciais. O economista Pedro Rossi faz um convite para uma formação que propõe pensar alternativas populares e justas para a crise nacional. Vamos acompanhar no Embarque Imediato. Embarque Imediato. Eu queria convidar vocês para o curso online A Crise Brasileira e as Saídas Populares. É um curso do Projeto Brasil Popular, totalmente gratuito, que traz 9 sessões que vão discutir a realidade brasileira e os caminhos para um projeto popular de reconstrução, de transformação da realidade brasileira, que traga novas utopias e novas formas de organização social que a gente precisa urgentemente discutir. Os trabalhadores dos Correios fazem parte da categoria dos trabalhos considerados essenciais durante a pandemia. A contradição é que a política de privatizações do ministro Paulo Guedes tem orquestrado demissão de funcionários e sobrecarregado o trabalho. A categoria está em greve desde terça-feira. Além de defenderem o serviço público, os trabalhadores exigem melhores condições de saúde para atuar em meio à pandemia.
Segundo a Federação dos Trabalhadores em Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 100 profissionais dos Correios já morreram por coronavírus. Apesar de começar a se espalhar uma sensação de que a pandemia está acabando devido à reabertura do comércio em vários estados e à permissão do retorno das atividades não essenciais, o Brasil segue registrando cerca de 1.000 mortes por coronavírus por dia. Quem está precisando trabalhar enfrenta o medo de se contaminar e contaminar amigos e parentes que são do grupo de risco. É o que nos conta o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A pesquisa Datafolha apontou que o isolamento social despencou agora no mês de agosto. Apenas 43% das pessoas entrevistadas dizem sair de casa apenas quando é inevitável. Em junho, este número era de 51%. O que preocupa neste cenário é a situação das pessoas que estão no grupo de risco, como é a situação da assistente social Juliana Pedro. Ela tem uma doença autoimune e hoje precisa estar presencialmente no trabalho. Muitas vezes é difícil para a gente do grupo de risco, porque a gente passa nos ônibus, nas alternativas e fica olhando a população no geral, meio que banaliza a morte, porque você fica se perguntando, né? Só você que está dentro de casa se cuidando, porque as pessoas estão nas ruas sem usar máscara, estão indo para a praia, indo para os shoppings, então assim, é muito difícil, então a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, só não da nossa, como também da nossa família. Esse dado revela a pressão do setor econômico para retomar as atividades e a postura passiva de muitos governos, sem falar na negligência do governo federal. Essa conduta do Estado acaba forçando muita gente a furar o isolamento. O engenheiro Vinícius Galeazzi tem 73 anos e desde março está em completo isolamento com a esposa. Sem contato com os filhos e netos, ele diz que o que incomoda não é a quarentena, mas a postura do governo Bolsonaro sobre a saúde dos brasileiros. Estamos levando a sério isso e a expectativa que tínhamos, claro, está se frustrando cada mês mais, em função de não termos tido no nosso país um comando central que segurasse efetivamente, né, com a certeza da ciência, que a gente poderia então ter tido um caminho muito mais curto, eu acho, né, comparando com outros países que tiveram por parte do governo central um comando e uma direção científica dentro de cuidados maiores. Vamos para a Parada Cultural conhecer a indicação de uma escritora negra contemporânea. A dica é da estudante Sheila Souza, da Bahia. Parada Cultural. Eu vim indicar a autora Bell Hooks, que é uma estadunidense, né, graduada em literatura estadunidense e inglesa, mestre e doutora, e que escreve também sobre gênero, raça, classe, feminismo e várias outras coisas que são extremamente caras, fazendo a ligação de todas essas coisas com a representação do negro na sociedade, principalmente nos veículos e mídias de grande massa. Nesse livro que eu estou indicando, que é o Olhares Negros, ela fala bastante da representação do negro na música, na televisão, nos filmes, e é muito bacana porque são debates e textos que nos trazem reflexões extremamente pertinentes para o momento que nós temos vivido no mundo, onde debater questões raciais têm sido tão importantes e tão caras para que a gente melhore a sociedade que a gente vive. São 111 mil pessoas mortas por coronavírus no Brasil e quase 50 mil novos casos a cada dia. A implementação de uma fila única gerida pelo Estado poderia reduzir a quantidade de mortes com o uso de leitos particulares por pacientes do SUS. A médica sanitarista Lúcia Souto é a convidada de hoje da Entrevista Central. Jonatas Campos conversa com ela sobre o assunto. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com a doutora Lúcia Souto. Ela é médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Doutora, agradecemos a sua participação nessa entrevista central. Doutora, segundo os dados do Ministério da Saúde, 65% das vítimas da Covid-19 morreram em hospitais públicos.
Essa estatística revela alguma falta de investimento no SUS ou é por causa de outros fatores como o perfil das vítimas? Olha, Jonatas, primeiro que só 20%, 25% da população brasileira tem planos de saúde. Então, na verdade, a esmagadora maioria da população brasileira, ela realmente está vinculada ao SUS. O único acesso que ela tem para se tratar é o Sistema Único de Saúde. Então, digamos que isso mantém a proporção 20%, 25%, seria até 75%. Então, não é de espantar esse dado, né? Pode ser dos fatores, pode ser o número de pessoas que estão sendo atendidas no Sistema Único de Saúde, bem maior do que o número de pessoas que estão sendo atendidas nas clínicas e nos hospitais privados. Até porque no Brasil a gente não conseguiu, apesar da nossa demanda, de fazer valer a fila única, que poderia, em alguns lugares, até estar proporcionando um rápido atendimento também, se esses leitos de unidades intensivas pudessem estar sendo regulados pelo Sistema Único de Saúde. Também, segundo os dados do Ministério da Saúde, 71% dos mortos têm comorbidades, diabetes, obesidade. É possível evitar esse índice tão alto de mortes nessa população? Porque realmente essa doença, ela atinge mais pessoas chamadas de risco, mais suscetíveis à doença. E essas pessoas mais suscetíveis são realmente com algumas comorbidades. Agora, o que não significa que elas estão condenadas a morrer dessa doença, não. Se você tem um atendimento precoce, um atendimento de qualidade a essas pessoas, você poderia estar impedindo mortes evitáveis, mesmo para aqueles pacientes com comorbidades. Então, tem uma série de fatores que podem estar contribuindo também para isso, como o desfinanciamento radical do Sistema Único de Saúde. O SUS hoje, por conta da emenda constitucional 95, desde 2018, ele perdeu 22,5 bilhões de reais. A senhora falou da falta de insumos e os profissionais da saúde têm denunciado a falta de equipamentos e também o não pagamento de adicionais de insalubridade. Então, eu lhe faço essa pergunta: como está a situação dos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, etc.? Olha, é muito grave, porque tem vários estados que, como o SUS foi desestruturado, né? Na verdade, você teve a precarização do trabalho de uma maneira radical também no Brasil. Quer dizer, esses profissionais, eles estão sujeitos a uma forma de trabalho muito precária. Essa forma de trabalho, por exemplo, em alguns estados, como o caso do Rio de Janeiro, tem profissionais que não estão recebendo há 2 meses. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, essas adicionais de insalubridade também não está sendo pago devidamente a esses profissionais. E isso seria óbvio que deveria ser pago. Primeiro, porque esses profissionais estão literalmente em risco, porque eles estão na linha de frente. Esses profissionais da área da saúde são eles que são a força-tarefa do enfrentamento da pandemia da Covid-19 na ponta. Então, deveriam estar sendo tratados com toda a dignidade e respeito que eles merecem e que o Brasil tem condições de atender e tratar com dignidade esses profissionais. O Nordeste é a única região do Brasil onde não está havendo crescimento de mortes pela Covid-19. Você pode fazer um comentário sobre isso, associando ou não a criação do Comitê Científico de Combate à Covid-19? Olha, Jonatas, tem uma correlação direta com o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste. Por quê? Porque a opção que o Consórcio do Nordeste teve foi ir ao encontro do vírus. Então, criou-se plataforma para você rastrear os casos, para você fazer o isolamento precoce. A estratégia adotada pelo Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, ela é muito correta.
A Central do Brasil está terminando. Acompanhe a gente pelas redes sociais. No Instagram, estamos no @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.